Se coloca de pé nessa noite. Vamos fazer menção da palavra do Senhor. Abre comigo aí Isaías 40. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória nesta noite. Você pode ter certeza que Deus tem uma palavra nessa noite para o teu coração. Todo mundo achou Isaías 40? Eu ainda não. Glória a Deus. Todo mundo achou? 40, verso de número 3. Glória a Deus. Uma palavra bastante conhecida. Vou tentar ser rápido hoje. Amém. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho para o nosso Deus. Diga glória a Deus comigo nessa noite. Pode tomar teu assento. Dá uma salva de palmas para o nome de Jesus. Quero cumprimentar nessa noite que nos visitam missionária Tatiane, missionário Carlos, é isso? Amém. Valdinei, é isso? Valdinei e Natan. Temos um profeta entre nós essa noite. Dá uma salva de palmas pela vida dos irmãos. Que vocês possam ser agraciados nessa noite, que vocês possam receber uma palavra do Senhor, uma bênção neste lugar. E vocês serão sempre bem-vindos em nosso meio. Glória a Deus. Vou tentar ser rápido, prometo que eu vou tentar ser rápido. Aleluia. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto bastante conhecido daqueles que já têm o costume de estudar a palavra do Senhor, que têm costume de ler, de se aprofundar nas Escrituras. Eu sou um dos que sou apaixonado pelo livro dos profetas do Antigo Testamento. Então os irmãos aqui na igreja já me viram pregar muitas vezes ali, porque eu gosto bastante. Essa profecia que nós lemos se encontra no livro de Isaías. Isaías que por sua vez ele é tido como um dos profetas maiores pela amplitude do seu ministério, pela grandeza do seu ministério, pela quantidade de escritos e também pelo nível profético que o seu livro tem. No livro do profeta Isaías, por exemplo, existem algumas profecias que são assustadoramente precisas, muito precisas. Por exemplo, nós temos o capítulo 45, que é quando o Senhor, pela boca do profeta Isaías profetiza acerca da libertação do povo de Deus que estava em terra, estava escravo na Babilônia. E é bem interessante que, quando a palavra do Senhor vem pela boca de Isaías profetiza a libertação do povo no capítulo 45, 100 anos antes de Ciro nascer. E é tão profunda a revelação que o Senhor dá por meio de Isaías, que o profeta Isaías, o Senhor pela boca do profeta Isaías chama de Ciro pelo nome. E tu, ó rei Ciro, a quem ungi 100 anos antes da queda. Nós temos também, por exemplo, a profecia do capítulo 66, o versículo 8, aonde o profeta pergunta para o povo: pode porventura uma nação surgir em um só dia? Poderia uma nação surgir em um só dia? A resposta seria impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. E essa promessa do capítulo 66, verso 8 de Isaías, é bem interessante que ela se cumpre no ano de 1948. Quando a ONU então faz a votação para que reconheça Israel novamente como nação. Israel não ia ser reconhecido como nação novamente, mas faltava o voto de um homem. Oswaldo Aranha, brasileiro. E ele votou para que naquele dia Israel voltasse a ser uma nação. E foi. Então surgiu novamente uma nação em um só dia. São muito precisas as profecias de Isaías. Ele profetiza acerca de Jesus no capítulo 7, no capítulo 9.
No capítulo 53, por exemplo. No capítulo 7, pela boca de Isaías, Jesus é o Emanuel, Deus conosco. No capítulo 9, no versículo 6, para Isaías, Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No capítulo 53, Isaías, ele tem um aprofundamento tão grande naquilo que ele vê, que ele descreve o nosso Messias, o nosso Cristo, como um servo sofredor. Isaías começa a profecia dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Mas ele foi subindo como um renovo, como uma raiz de terra seca. Ele tem a profundidade de ver além. E é interessante que as suas profecias se cumprem exatamente do jeito que ele disse. Quer saber se alguém é profeta? Vê se o que ele fala acontece. Aleluia. No capítulo 40, no versículo 3, que é o texto que a gente leu aqui, o profeta está falando a respeito de alguém que vem em nome do Senhor. E é interessante que esse alguém é João Batista. Nós vamos chegar lá. Mas o que é bem legal de você perceber no texto, que o texto não diz que ele é a voz que clama. O texto diz que ele é a voz do que clama no deserto. Indicando que Deus então estava chamando o seu povo para um recomeço. Aonde começou a nação de Israel? No deserto. Aonde foi que o povo pecou e aquele povo que saiu do Egito deixou de ver a promessa se cumprir? No deserto. A palavra do Senhor diz que toda aquela nação que saiu do Egito morreu no deserto e os seus corpos ficaram espalhados por lá. A geração que entra com Josué é outra geração já. E Deus aqui, agora pela boca de Isaías, está dizendo que ele levantaria alguém que seria um agente de transformação para os seus dias. Seria alguém que, pelo poder da sua mensagem, tentaria trazer o povo de volta para onde o povo errou no processo, no decorrer do caminho. Voz do que clama do deserto é como se eles tivessem saído do deserto e deixaram Deus lá, não veio com eles. Deus está chamando para o deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Vocês estão entendendo? Quem está clamando no deserto? Deus. Quem é a voz do que clama no deserto? João Batista. Quando João Batista aparece pregando esta mensagem, tentando trazer o povo de volta para o deserto, é como se Deus estivesse dizendo que aquela obra que começou em Moisés não foi completa, porque a lei não pode salvar. A lei é feita para apontar o teu pecado, não para te salvar. A pregação nova que vem para o João Batista agora é diferente. É o próprio Deus quem vem pelo caminho agora. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho de quem? Em letras maiúsculas? Aleluia. Deus está levando o povo de volta ao êxodo. Tá, pastor, desenrola. Calma, vamos devagar. Deus está levando o povo de volta ao êxodo. De volta àquela libertação mosaica. Só que aquela libertação falhou. Explica isso para a religiosidade dos dias de Jesus e de João Batista. Explica isso para eles. Aleluia. Abram espaço. Aplanem o caminho. Corrijam a vida. Corrijam o trajeto. Corrijam os projetos. Corrija a estrada. Porque o Senhor vem. E Ele vai aplainar os caminhos. Está escrito ali adiante. Versículo de número 5. Versículo de número 4. Todo vale será exaltado. Todo outeiro será abatido, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso será aplainado. Quer dizer que quando esse futuro Messias viesse, ele nivelaria tudo ao mesmo nível. Todas as classes, todas as raças, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, ele faria um só povo, iria corrigir aquilo que a religião estava acabando. Dá uma olhadinha para o irmão que está na tela. Não se ofenda, tá? Olha para ele e fala bem assim. A religiosidade. Pode falar, disse que foi o pastor que mandou. É um grande problema. Aleluia.
ele é porta-voz do Senhor. Aí, eu estou pregando sobre ti, tá? João Batista que somos nós hoje. Ele é o porta-voz, ele é o mensageiro. Ele traz uma mensagem de redenção, é verdade. Ele traz uma mensagem de renovo, é verdade. Mas ele traz uma mensagem de juízo. Quando Isaías profetiza chamando, Isaías está avisando o povo que esse porta-voz viria para trazer a mensagem do juízo. Porque o Senhor viria depois deste porta-voz trazer juízo. Quem disse que Jesus veio trazer só amor e paz? Ele disse, eu não vim trazer paz ao mundo. Eu vim causar divisão entre mãe e filho. Eu não vim acender o fogo, porque o fogo já está aceso. Aleluia. E essa palavra do Senhor vai se cumprir exatamente. Olha o que diz ali o versículo de número 7. Versículo de número 6, perdão. Diz uma voz. A voz de quem diz? Deus diz, clama. E eu disse que hei de clamar. Todos os homens são como erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, o povo passa, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Quando o profeta está dizendo isso, o profeta está dizendo, tomem cuidado, porque isso que eu estou dizendo vai acontecer, porque quem falou foi o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele diz, observa bem o que eu digo, Jeremias, porque quando eu falo, eu velo para fazer cumprir. Ou seja, quando Deus fala, e quando chega o momento, ele faz todas as coisas se encaminharem para que culmine naquilo que ele disse que ia acontecer. Não, você não pode esfragar o que Deus tem contigo, esquece. Você pode tentar. O Senhor disse para Paulo, duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. É por isso que Paulo fala, ai de mim se não anunciar o reino. Aí o Senhor está dizendo, essa palavra vai acontecer, porque nem sempre, gente, vocês estão vivos, está todo mundo quietinho. Quem disse que quando Deus fala tem que acontecer na hora? Eu acho que esse é a nossa aprovação. Os missionários que estão lá atrás, missionária Grazi, o casal de missionário também. Essa é a maior aprovação de quem recebeu a promessa de Deus. O tempo. Porque nós olhamos para todas as promessas que o Senhor nos fez e nós percebemos que é tão difícil alcançar, nós não temos aqui condições de fazer aquilo que Deus disse que faríamos, e nós acabamos colocando os olhos em nós, na nossa capacidade, nas nossas condições, na família que nós viemos, e esquecemos que quem fez a promessa não foi meu pai, não foi a minha mãe, foi o Senhor. Ele disse para Jacó, lá no capítulo de número 28, se não me falha a memória, de Gênesis, quando Jacó deita e tem um sonho com a escada, ele diz para Jacó, eu te trarei de volta para cá, toda essa terra te darei, e eu não te deixarei, sem que tenha cumprido tudo aquilo que eu tenho te prometido. Ele é fiel. 750 anos depois. Quantos anos? 750 anos depois, chegou o momento da promessa. A promessa do capítulo 40, versículo 3 de Isaías, não se diz apenas de João Batista. Se diz também do Senhor, porque é o Senhor quem vem pelo caminho. Chegou o momento então de Deus botar o seu plano que ele tinha em prática. Já estava em prática, mas chegou o momento de consumar o plano. Aí a palavra do Senhor diz, no livro de Lucas, no capítulo 1, que Zacarias era casado com uma anciã chamada Isabel. E guarda bem essa informação. Isabel é da casa de Arão. Quem é Arão? O primeiro sumo sacerdote. E a palavra do Senhor diz que sobre sorteio caiu sobre Zacarias. E Zacarias foi escolhido para oferecer incenso diante do altar do incenso no templo, enquanto o povo estava orando na rua. Você sabe o que significa incenso na Bíblia? Oração.
Ele foi escolhido para levar a oração do povo, pelo povo, na presença de Deus. E quando ele está fazendo isso, a palavra do Senhor diz que ele viu um anjo que se colocou à direita do altar do incenso. E ele teve medo. E o anjo disse: não temas, Zacarias. O anjo não disse: tu terás um filho. O anjo disse: tua mulher terá um filho. E ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Não passará navalha sobre a sua cabeça, apontando que ele haveria de nascer para uma missão específica. Ele seria nazireu, separado para o Senhor. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. O anjo anuncia a Zacarias que ele seria responsável por converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, cumprindo então a profecia de Malaquias capítulo 3 e Malaquias capítulo 4. Como eu queria que tu tivesse com um caderno anotando isso. Aleluia. Ele é o preparador do caminho. O Senhor diz pela boca de Malaquias no capítulo 3, eu vos envio o meu mensageiro, que vai adiante de mim, que vai preparar o meu caminho. Aí no capítulo 4 diz que esse mensageiro converteria os pais, converteria os filhos, viria no poder e na virtude do profeta Elias. Não, ele não era Elias. Zacarias escutou. Quando o anjo está prestes a ir embora, e detalhe, por que houve sorteio? Para que Zacarias pudesse oferecer. Amém, igreja? O sacerdócio estava bagunçado. O sacerdócio deixou de ser um cargo espiritual, uma função específica espiritual, e passou a ser um cargo político. Isso fala de nós, obreiros, pregadores, pastores, missionários, evangelistas, lidando com o nosso ministério como se fosse política. Nós vendemos o voto. Eu apoio aquele que me agrada, e aquele que eu não gosto tanto eu deixo de lado. A irmã canta melhor, a irmã canta mais, e quem canta menos, canta um louvor só, uma vez por semana tá bom. Só que havia uma promessa. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Para ser sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi e da casa de Arão. Isabel é da casa de quem? Então João Batista é da casa de quem? Glória a Deus. Começaram a entender. João Batista era o elemento surpresa de Deus. Havia 2 sumos sacerdotes na época e não podia. Só podia haver um outro sumo sacerdote quando o antigo morria. Porque o ministério tinha deixado de ser algo espiritual. Nós corremos o risco de lidar com o ministério, gente, só na horizontal. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou pregar, porque Deus o livre, os irmãos vão ver que eu não estou pregando nada. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou cantar, porque Deus o livre se eu desafinar. E nós lidamos com o ministério só aqui. O ministério não é aqui, ele é aqui. Vem de lá. Não é o povo quem diz que você é o Senhor que diz quem você é. É o Senhor. João Batista é levantado como elemento de surpresa porque ninguém esperava. Já tem o sumo sacerdote. Por que mais um? Porque o que tinha se havia perdido há muito tempo. Deus já havia rejeitado. 400 anos de silêncio de Deus. Estuda depois sobre o período interbíblico que você vai saber do que eu estou dizendo. Aí Zacarias escuta a profecia. Zacarias escuta. Já vou começar a pregar, calma aí. Zacarias escuta a profecia. E antes do anjo ir embora, Zacarias diz, tá, olha o problema. Como é que eu vou crer nisso que tu está falando? Capítulo 1, versículo 18. Zacarias viu o anjo. O anjo falou com Zacarias. Zacarias conhece o escrito de Isaías. Ele sabia o que significava aquilo. E mesmo assim, depois de Deus falar com Zacarias, Zacarias diz para Deus, tá,
Como é que eu vou crer que é verdade isso? Quantas vezes o Senhor já te falou e você vai de lugar em lugar buscando confirmação, mas Ele já não falou? Se Ele falou, qual a necessidade de lhe confirmar aquilo que Ele já disse? Eu preguei aqui esses dias e falei que quando você duvida, você está ofendendo Deus. A dúvida é a tua capacidade de questionar a capacidade de Deus de fazer aquilo que Ele disse. Aí o anjo olhou para Zacarias e falou: a prova do que eu estou te falando é verdade, é que tu vai ficar mudo. Tu só volta a falar quando a criança nascer. Aí Zacarias saiu precisando de uma plaquinha para escrever. E o povo soube que Deus havia falado com Zacarias naquele dia. 6 meses depois, o mesmo anjo aparece para Maria. E o anjo aparece para Maria e diz para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Aleluia. Maria acha estranho aquele tipo de saudação. Não é normal. O judeu não diz salve, agraciado. O judeu diz shalom, Adonai. Aleluia. Ela acha estranho. E o anjo Gabriel diz: não te espantes, não tenha medo, porque achastes graça aos olhos de Deus. A profecia de 40, versículo 3 de Isaías fala da voz e do Senhor que virá. Então, quando o anjo aparece para trazer a voz, para trazer aquele que fala, o anjo também agora anuncia o nascimento do Salvador que viria também. O anjo aparece para Maria e fala: não temas, ficarás grávida e dará luz a um menino. E tu vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. E ele se assentará no trono de seu pai Davi. Ele reinará sobre o povo de Jacó. O seu reino não terá fim. Olha que tremendo. Eu queria muito que os irmãos compreendessem que o anjo está dizendo que aquele Emanuel, do capítulo 7, sairia do ventre daquela mulher. Que aquele Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, sairia do ventre daquela mulher. A profundidade dessa profecia. Quando o anjo saiu, Zacarias disse: como é que eu vou crer? E ficou mudo. Antes do anjo ir embora, Maria faz uma pergunta. Ela também questiona. Só que ela pergunta: como isso acontecerá? Ela não duvidou. Ela queria entender como que o Senhor faria. Aí o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Coisa mais linda. E o poder do Altíssimo te cobrirá. E o Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com a sombra. Por isso aquele que nascer do teu ventre será chamado de Santo, Filho do Altíssimo. Aleluia. Passou-se uns dias. E o anjo disse também que Isabel também daria luz para Maria. Maria diz: pare e vai ao encontro de Isabel, porque Isabel já tem 80 e poucos anos. E a palavra do Senhor diz que quando Maria chega e Maria diz shalom, a palavra do Senhor diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E começou a profetizar e disse: que honra, que prazer, que maravilha, que glória receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Porque ela dizia isso? Porque quando a voz de Maria entrou nos ouvidos de Isabel, João Batista, que já era cheio do Espírito Santo, sacudiu no ventre. E a unção que estava em João Batista também encheu Isabel. Isabel começa a profetizar dizendo: que honra receber na casa a mãe do meu Senhor. Aí Isabel diz assim: bem-aventurada a que creu, que se cumprirão todas as coisas que o Senhor disse. Coisa mais linda. Só para você lembrar. João Batista aparece pregando. E a mensagem de João Batista, ela é... Ih, o esboço foi, nem sei onde é que eu estou mais. A mensagem de João Batista, ela é simples. Ela se resume a uma palavra só. Pergunta para mim, qual a palavra, pastor? Muito baixo, de novo. Metanoia. Traduz: arrependei-vos.
arrependei-vos. Ele está trazendo uma mensagem nova. Quantas mensagens iguais estamos ouvindo por aí? Eu não estou dizendo de pregar a mesma passagem. Eu estou pregando de levar sempre para o mesmo lado. A pregação de hoje é: você é o centro. Você é o queridinho. Você, eu, você. Então as nossas pregações hoje enchem o nosso ego. E o nome do Senhor não é lembrado nelas. João Batista aparece pregando, e detalhe, já tem quem pregue, já tem os mestres da lei. Só que eles querem empurrar ela abaixo, a religiosidade, as práticas da lei, só que não servia nem para eles, quem dirá para o povo. Aí João Batista precisa nascer, ser um elemento surpresa. Ele precisa nascer da tribo, da casa de Arão, para ele exercer o sumo sacerdócio que Anás e Caifás eram impossibilitados de executar por causa da cegueira espiritual sobre a sua mente. Aí João Batista aparece pregando, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Arrependei-vos porque ele vem. Ele é a voz, está preparando o caminho. Aí a palavra do Senhor diz que de repente alguns sacerdotes e levitas vêm e perguntam para João Batista: quem tu é? Quem você é? Essa foi a pergunta que Deus me fez há uns anos atrás, quando eu tive uma crise de identidade. Quando eu achei que eu era aquilo que eu não era. Perguntam para João Batista: quem tu é? Porque João Batista é muito estranho, gente. Ele é esquisito. Ele se veste de pelo de camelo. Eu tenho medo desse relógio. Ele se veste de pelo de camelo. Usa um cinto de couro. E come gafanhoto e mel silvestre. Ele é muito esquisito. Não corta o cabelo. Não faz a barba. Não toma vinho. Não come nada que venha de videira. Ele é muito estranho. Sabe por quê, gente? Porque quem tem ministério é esquisito mesmo. Escolhido é estranho mesmo. Ele prega estranho. Ele canta estranho. Ele fala coisas esquisitas. Ele faz coisas esquisitas porque tem que crer para fazer. Não é qualquer um mesmo. Aí ele aparece pregando e ele se veste de pelo de camelo. Sabe por quê? Porque ele é sumo sacerdote. Ele tem que se vestir diferente. Só que lá no templo estava corrompido. Então ele vem fazendo diferente. Ele vem corrigindo. Ele vem na humildade. Ele vem no exercício pleno do seu ministério. E ele olha para aqueles e diz bem assim: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura que está preparado para vós? E ele segue pregando e diz assim: olha, se arrependei-vos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque já está posta o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Ele está pregando, aí ele diz bem assim: eu batizo com água. Por arrependimento. Sabe o que ele está dizendo? A única coisa que eu posso fazer por vocês é tombar na água. Eu só posso tocar naquilo que é visível. Todo mundo vê quando deita na água e volta. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Já era antes de mim, eu não sou digno de desamarrar o cadarço da sua sandália. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Por que Espírito Santo e com fogo? Com o Espírito Santo para aqueles que creem e recebem a mensagem. O fogo aqui não é bênção. O fogo é condenação para aqueles que ficam de fora. Aleluia. Vocês estão entendendo, gente? Capítulo 1 do Evangelho de João. João Batista aparece e perguntam para ele: tá, mas tu prega, tu batizas, tu anuncia essa mensagem aí, mas quem tu é? Vou bater um pouquinho, tá?
nós corremos o risco de perder a nossa identidade no decorrer do caminho. Você não pode nunca esquecer quem você é. Para que Deus te chamou. Para que Ele te designou. Não, você não vai para onde quer. Você não faz o que quer. Não, senhor. Livre-arbítrio só existe para quem não é escolhido. Quem é escolhido não tem opção. Aleluia. Aí ele diz, tu és profeta? João Batista é profeta, não é, gente? Ele é, mas ele diz, não sou. Me diz então, tu és o Cristo? Ele diz, muito menos. Então tu és Elias? Também não sou. Então quem tu é? Por que tu batiza? Por que tu traz essa mensagem estranha? Aliás, tu é bem estranho. Ele diz, eu sou a voz. O texto de João diz que João Batista respondeu usando o escrito de Isaías que diz, voz que clama no deserto. E João Batista prega para eles. E João Batista, a Bíblia não diz quanto tempo João Batista pregava, mas ele passa, sei lá quantos anos, pregando sobre este reino que viria. Pregando sobre este que era maior que ele que viria. Imagina a luta, gente. Pregar contra o sistema. Nadar contra a correnteza. Lutar contra a maioria. Quem disse que a maioria tem razão? Aliás, Deus nunca foi com a maioria. 32 mil guerreiros com Gideão. E o Senhor disse, tem muita gente. Manda os covardes voltar. Voltaram quanto? 22 mil. Opa, 10 mil. Aí o Senhor disse para Gideão, ainda tem muita gente contigo. Eu não quero que lá no final vocês digam que conseguiram vencer porque vocês eram grande, poderoso, forte, numeroso. Não, a honra vai ser para mim. Faz a prova. Aquele que enfiar a cabeça na água para tomar, manda embora. Aquele que se acocar e com a mão levar a boca, esse fica. E Gideão faz. Ficaram 300. Mais 300 corajosos. 300 que vão beber, mas não enfiam a cabeça na água, porque quando você faz isso, você perde a referência de quem vem de lá, de quem vem daqui, de quem vem do lado, de som, você perde toda a referência. Então o soldado que está pronto, ele se agacha, mas ele está pronto para colocar a mão na espada, está pronto, está atento ao ambiente ao seu redor. E com aqueles 300 homens, eles nem lutaram, porque a Bíblia diz que de noite, no meio da madrugada, eles pegaram buzinas e vasos e quebraram no meio do meio das montanhas, e o barulho atordoou os inimigos do povo de Deus, e eles mesmos se mataram entre si. Por quê? Porque Deus não gosta de maioria. Aleluia. É difícil lutar contra o sistema. É difícil. Quando a minha esposa casou comigo, ela disse que eu era muito esquisito. Por causa das coisas que eu estava ensinando para ela. Até muito estranho, ela dizia. E eu brincava, e dizia assim, tá, mas para que serve isso aqui? A religião te impõe limites. A nossa, como é que é o nome que se fala quando é costumes, né? A nossa tradição quer determinar o que é e o que não é. E a Bíblia fica de lado. Alguém conhece aqui o termo sola escritura? Somente a Escritura. Somente a Escritura. João Batista aparece pregando, vocês falam de sacrifício, mas não vale de nada para vocês. E João Batista está lutando contra o sistema. Você consegue imaginar comigo um pouquinho disso? Das afrontas, das perseguições, da dificuldade de tirar da cabeça do povo aquela maldita religiosidade, arrancar fora, para que haja lugar para o reino de Deus. É muito difícil. E João Batista está pregando, e está dizendo, aquele que vem após mim é maior, vem após mim aquele que é antes de mim. E João Batista está pregando e dizendo, aquele que vem após mim é mais poderoso, vos batizará com o Espírito Santo que um fogo. E aí certo dia João Batista está no rio, batizando alma e pregando. De repente ele levantou os olhos e ele viu alguém chegar. E ele olhou, ele não viu um carpinteiro, ele não viu um homem qualquer.
Quando ele levantou, ele não viu alguém que se confundia no meio da multidão. Quando ele bateu o olho, ele apontou o dedo e disse: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista está tendo aquela visão, ele está vendo o cumprimento do ministério dele. E Jesus vem chegando e diz, e vem para ser batizado, e João Batista diz, ele nunca perdeu a sua identidade. Ele viu o ministério dele deslanchar e crescer, mas quando ele vê o Senhor, dono do ministério, ele diz: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aleluia. Isso aqui é o auge, gente. É por isso que lá na frente Jesus vai dizer: aqueles que de mulher têm nascido, ninguém é maior do que João Batista. Por quê? Isaías profetizou e morreu e não viu se cumprir. Moisés profetizou e morreu e não viu se cumprir. Zacarias, todos os profetas profetizaram e não viram se cumprir. Mas Jesus disse que João Batista é o maior. João Batista não escreveu um livro. Não tem uma profecia constando aqui. Não tem um sinal de cura. Mas Jesus diz que ele é o maior. Por quê, pastor? Porque ele preparou o caminho do Senhor e ele viu o Senhor vir. Ele viu o Senhor vir. Ele diz para o povo: eu não sabia que era ele. Eu não conhecia ele. Mas aquele que me enviou disse para mim que aquele sobre o qual eu vi pousar o Espírito Santo, este é o que vos batiza com o Espírito Santo. Olha que coisa mais linda, gente. Ele vive a plenitude do ministério dele. Capítulo 3 de João, versículo 26. Olha o que ele diz. Todo mundo vivo, gente? Ele viveu o ministério dele com entrega. 3:26 do Evangelho de João. Ele diz assim, o apóstolo João escreve: foram a João e disseram: mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão com ele. Vós mesmos. Aí ele diz assim, João respondeu: o homem só pode receber o que do céu for lhe dado. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo. Sabe o que ele quer dizer? Essa honra de ser reconhecido assim não foi dada para mim, é para ele. Aí ele diz: a noiva pertence ao noivo. Quem é a noiva? É o povo. É a obra remidora. Ele diz assim: o amigo do noivo que lhe assiste e espera. Quem é o amigo do noivo aqui? Ele. Por que ele é o amigo do noivo? Porque naqueles dias, no casamento, o homem que desposava a mulher, ele designava um amigo. E esse amigo era quem fazia as visitas para a noiva, levando joias, presentes. O noivo não podia ir lá ver a noiva sempre que queria. Ele tinha que mandar esse mensageiro lá. Era este mesmo mensageiro que no dia do casamento arrumava e dizia para a noiva: tá sujo o vestido aqui. Troca ali. Coloca essa joia ali. Porque era o amigo do noivo que preparava a noiva para o casamento com o noivo. Ele está dizendo: eu sou amigo do noivo. Eu escuto a sua voz e eu me alegro muito em ouvir. E esta alegria minha agora está completa. Ele está dizendo: o meu ministério acabou. O meu ministério acabou. Estou vendo o cumprimento, chega. Aí ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Nosso ministério só acontece, gente, quando quem aparece é o Senhor. Eu não posso aparecer. Você não pode aparecer, porque não foi dado a você essa honra. Ministério não é ser honrado, não é holofotes, não é prestígio. Ministério é pancada. Ministério é lutar contra a correnteza. Ministério é ser esquisito, é ser estranho, é crer naquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Mas são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
O ministério é para que ele apareça. Aleluia. Te coloca de pé. Mais meia hora nós encerramos. Brincando. A parte de João Batista se foi. Ele morre. Aí ele morre por pregar a verdade, tá? Jesus segue o seu ministério. Na última ceia, a palavra do Senhor diz que Jesus tomou o pão, tendo dado graça, partiu disso, tomai e comei, esse é o meu corpo que eu entrego por vós. Aí Jesus pega o cálice e diz, este cálice, presta bem atenção, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Sabe o que ele está dizendo? João Batista veio preparar o meu caminho para a minha primeira vinda. A igreja prepara o caminho para a segunda vinda. Fazei o povo lembrar que eu morri, mas ressuscitei. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Ele morre logo depois. E no terceiro dia a palavra do Senhor diz que Maria Madalena vai ao sepulcro. E quando ela chega lá, a pedra rolou. Não tem mais corpo. Algumas mulheres que estavam com ela voltam chorando. Alguns discípulos correm ver que o túmulo está vazio. Acabou a esperança. Mas Maria Madalena ficou no lugar. Quando ela fica no lugar, a palavra do Senhor diz que ela se abaixa para olhar dentro do sepulcro, com a pedra rolada, vazio, com o lençol enrolado na cabeceira da cama, e um anjo está sentado aos pés e outro à cabeça, e pergunto para ela, por que procura entre os mortos aquele que vive? Maria se assustou, olhou e viu um jardineiro cuidando das plantas. Ela achou que era o jardineiro. E quando ela viu, ela se desesperou, porque tudo o que ela queria era ver o Senhor dela. E quando ela se desespera, ela olha para aquele homem e diz assim, me diga onde colocou o meu mestre, para que eu traga para cá. E ela não reconhece que é o Senhor. Aí o Senhor diz para ela, Maria. E quando o Senhor chama ela pelo nome, ela cai e diz, Rabi, mestre. Aí Jesus diz para ela, não me detenha, mulher, vai e anuncia que eu estou vivo. Anuncia que o Senhor está vivo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciardes as grandezas de Deus. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu ministério ainda. O teu ministério é anunciar a vinda de Jesus. Toda a pregação se resume em Jesus. Em Jesus. Em Jesus nesta noite. E a mensagem nesta noite para ti é: nós somos o João Batista da nossa geração. Ele preparou a primeira vinda, mas eu e você que preparamos a segunda vinda do Senhor. Porque nós estamos aqui nessa noite para celebrar a morte e ressurreição de Cristo, para dizer que Deus não está morto. Ele está vivo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Quando João tem a visão e cai como morto, o Senhor toca em João e diz, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Estive morto, mas estou vivo e vivo para todo sempre. E tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Essa é a tua missão. É difícil, porque o mundo não crê. Mas quem disse que é para todos crer? É para os que creem. João capítulo 14, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em mim. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Não se canse de pregar nessa noite, porque Ele vem te buscar. Pega a tua Bíblia rapidinho.
Quero pedir para o missionário Cristo passar ali na mesinha. Aleluia. Abre comigo, por gentileza, 1 Coríntios. Tinha mais coisa para pregar, mas a gente vai passar demais, aí eu vou apanhar dos irmãos. Glória. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. As pessoas lidam com a ceia como se a ceia fosse uma coisa comum, uma coisa qualquer. Eu passo o mês todo esperando o dia da ceia. E na semana da ceia, a semana parece que vira 15 dias. Aleluia. Todo mundo achou? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Levanta as mãos para cá nesta noite. E tendo dado graças, ora por um missionário nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai. Ó Espírito Santo, eis aí, Pai querido, o teu corpo, Senhor, que foi sofrido na cruz do Calvário. A live. Ó Jesus querido, nesta noite, Pai, nós te pedimos, Senhor, fortifica nesta noite cada coração. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui como João Batista nesta noite,